Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 17. Por ser um versículo tão pequenino, acredito que também a gente vai lembrar, né? O primeiro texto da Bíblia, num culto de domingo que eu fui, foi esse versículo pequenino: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Lê comigo, vamos? Orai sem cessar. Só os homens? Só as mulheres? Só quem está casado? Só quem está aposentado? Só adolescentes até 17 anos? Só preferencial acima de 60? Todos juntos mais uma vez? Dá para decorar, não dá? 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. Tessalonicenses são os moradores da cidade de Tessalônica. O Evangelho de Jesus chegou lá através de Paulo, na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem missionária ele fez com Barnabé, e eles visitaram as cidades de Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia, e voltaram para Antioquia da Síria. Passou-se um tempo, Paulo e Barnabé resolveram fazer uma segunda viagem missionária. Por alguns motivos e razões, eles foram em direções diferentes, e agora Paulo foi com Silas na segunda viagem missionária. A agenda deles era passar de novo pelas mesmas cidades da primeira viagem missionária e visitar cada uma delas e ver como estavam os crentes recém-convertidos, que haviam entregado o coração para Cristo e que agora eram seguidores de Jesus. E eles estavam fazendo esta viagem da maneira como eles agendaram. Estava seguindo tudo o propósito da maneira como eles programaram. De repente, em uma das noites, Paulo teve uma visão onde o Espírito Santo de Deus mudou a primeira viagem missionária. Na visão ele via um homem da Macedônia falando assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo foi procurar Silas, contou a visão e disse: entendo que o Espírito Santo está querendo que a gente vá para a Europa. Macedônia era e é a região da Grécia. Silas disse: então vamos. Atravessaram o mar Egeu e foram de cara na cidade de Filipos. Lá aconteceu também conversão de muitas pessoas, e logo depois foram para a segunda cidade grega, Tessalônica, e lá novamente muitas pessoas se converteram. Isso está narrado em Tessalônica no capítulo 17 de Atos. Tessalônica era a cidade mais importante desta província, que estava debaixo do comando de Roma. A estratégia de Paulo em Tessalônica foi ir na sinagoga, onde os judeus se reuniam. Tinham judeus que moravam na Grécia Antiga, na cidade de Tessalônica, e eles tinham uma sinagoga, um templo da fé judaica, e Paulo ia lá conversar com eles. E ali a Bíblia diz que alguns judeus se converteram a Cristo, e ali a Bíblia diz em Atos 17 que numerosa multidão de tessalonicenses se entregaram para Cristo. Então ele saiu dessa cidade e uma igreja passou a existir nessa cidade.
Depois ele envia para eles uma carta, um livro da Bíblia, esse que abrimos, a primeira carta. Depois ele enviou uma segunda carta, que vem logo depois desse, e a carta tem o nome dos crentes de lá, Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Assim nasceu essa igreja. Assim como a Igreja Batista Moriá tem a sua história de como ela começou. Eu vi ali no boletim há 42 anos atrás. E louvado seja o nome do Senhor, continua tendo crentes aqui na Igreja Batista Moriá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É como se vocês recebessem uma carta de Paulo aqui, primeira epístola de Paulo aos moriaenses. Assim é o livro da Bíblia, Tessalonicenses. Um dos principais temas deste livro, a primeira carta, é a segunda vinda de Jesus. É um tema muito forte. E ela tem uma curiosidade. Não há nenhuma reprimenda forte de Paulo para essa igreja. Não há nenhum puxão de orelha forte neles. E também ela nos revela que eles eram muito amados pelo apóstolo Paulo. As cartas de Paulo, elas seguem estruturas parecidas. E sempre, nos últimos capítulos, ou no último capítulo, ele faz aplicações práticas de como um crente deve ser. Os primeiros capítulos sempre têm outros propósitos, a maioria deles ensinamentos, e ele sempre encerra os livros com o modus operandi do crente. A gente tem que ser assim, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser assado, faça isso, não faça aquilo. Normalmente as suas últimas cartas, nos últimos capítulos, são bem práticos, aplicando o ensinamento. E os últimos versículos são as saudações finais. Então no capítulo 5 é um bloco de parágrafos sobre vários comportamentos que precisam existir em mim e em você. Dentre eles, orar sem cessar. O que esse versículo praticamente significa? Praticamente significa isso: não pare de orar. Basicamente é isso. Vocês não podem parar de orar. Vocês não podem parar de orar. Vocês não podem parar de orar. Orai sem cessar. Quantos de nós que estamos aqui nesta manhã temos experiências com oração? E isto nem depende da idade. É muito lindo ver adolescentes que têm hábitos de oração, horários de oração, lugares de oração, momentos de oração, vida de oração. Normalmente a gente percebe o hábito mais forte da oração de alguém quando a gente vai orar com ele ou com ela. E a gente tem a oportunidade de ouvi-lo ou ouvi-la orando. Quem tem um hábito de oração mais frequente, tem uma conversa mais solta. Tem um diálogo com palavras mais livres. É como se estivesse conversando já há muito tempo com o Senhor. E aqueles que têm esse hábito reduzido ou curto, têm mais dificuldade de conversar quando está orando. As palavras quase que tropeçam aqui, tropeçam ali. E eu nem digo orar em público, que logicamente isso gera uma emoção, uma pressão e um medo, mas eu digo de às vezes orar juntos. Como quando estamos assentados, vamos orar com quem está do seu lado, ou quando vamos no acampamento e vamos para debaixo do quiosque, vamos orar uns com os outros, ou quando estamos na casa, vamos orar todos. Normalmente aqueles que têm o hábito de oração mais frequente têm uma conversa mais solta. Orar é falar com Deus, é uma conversa entre pessoas que se conhecem. E quanto mais elas se conhecem e se encontram e se relacionam, melhor é essa conversa, melhor é esta fala. Eu comecei a conversar com o Senhor com 19 anos, deveria ter começado antes. Eu era filho de crentes,
Meus pais eram membros da igreja presbiteriana na cidade de Belo Horizonte, eu sou natural de Belo Horizonte. Eles me levaram para a igreja desde que eu nasci, em 1973. Mas até completar 19 anos eu não falava com Deus. Mesmo sendo levado à igreja há 19 anos, eu não falava com Deus. Até que um acidente automobilístico me fez nascer de novo, saindo de Belo Horizonte, indo para a cidade de Resplendor, para estar nos últimos momentos com o meu avô materno que estava partindo, e quase que a minha mãe sepultou na mesma semana o pai dela, o marido dela e o filho mais velho. E aquele acidente me fez nascer de novo, e logo que a gente voltou para Belo Horizonte, meu pai e eu, com os pontos que nós recebemos dos ferimentos que tivemos, e que o guincho deixou o carro lá na oficina, e que nós de táxi fomos para nossa casa lá no bairro Jaraguá, em Belo Horizonte, e que nós entramos para dentro daquela casa. O meu pai disse: eu estou com fome, eu vou lá em cima preparar um lanche, você quer comer agora ou vai tomar um banho primeiro? Eu disse: eu quero lanchar também. Meu pai subiu, e eu na parte de baixo da casa procurava a Bíblia. Eu nunca tinha feito isso. Eu tinha 19 anos de idade e eu nunca tinha procurado a Bíblia dentro da minha casa. Eu nunca sabia onde ela estava. Sempre que a gente ia para a igreja, era minha mãe que colocava a Bíblia na minha mão, e eu nunca a trazia. E se eu a trouxesse de volta, ela ficava dentro do carro. Aí certamente a minha mãe pegava, colocava num lugar, e como ela não estava lá, demorei a achar a Bíblia. Achei a Bíblia, coloquei sobre as minhas pernas, abri, folheei para lá, tentei ler, não entendi nada, folheei para cá, tentei ler, não entendi nada, aí eu fechei. Aí a primeira oração foi assim: eu estava sentado na cama, a parede que estava na frente era uma cor palha, aí a Bíblia fechada aqui, o quarto onde eu sempre estive, uma parede na minha frente, e eu comecei a falar com Deus. Eu não dobrei os meus joelhos, eu não fechei os meus olhos, e eu não escolhi palavras. As frases foram mais ou menos assim: ei Deus, o Senhor está aí? O Senhor está me ouvindo? Porque eu não sabia orar. Aí de olho aberto, a oração era mais ou menos assim: aqui, muito obrigado, viu? Era para eu morrer, né? Aí foi uma conversa de alguém de 19 anos, que não escolhia palavras, que não tinha jargões religiosos. E aquela primeira fala, ela teve um certo tempo, sempre nessa direção. Você tem que ver eu fazendo promessa para Deus: ó, que Deus, valeu, hein? Obrigado porque eu não morri. Ó, vou melhorar. O Senhor vai ver. Quase que eu falava assim: o Senhor vai se orgulhar de mim. Então começou assim. E essa conversa que começou quando eu tinha 19 anos, ela prosseguiu até hoje. Eu já estou com 52. Ela não terminou. Ela não foi interrompida, ela não foi cessada, ela não foi parada. Hoje ela está bem melhor, é claro. A gente vai ficando mais amigo, mais próximo. Como em um relacionamento, a gente vai conhecendo mais um ao outro. Então, no primeiro culto de um domingo, que você e eu participamos juntos, a mensagem que Deus coloca em nossos corações é: ore mais. Você que nunca orou, comece a orar. Converse mais com Deus, principalmente quando você estiver sozinho. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Você pode orar andando pelas ruas de Valadares. Você não precisa parar, você não precisa sentar, você não precisa ajoelhar, você não precisa fechar os olhos. Logicamente, quando a gente está em público, nós fechamos os olhos por uma situação de concentração. Mas quando eu estou andando na rua, eu consigo ficar de olho aberto e concentrar na minha oração.
Tem um ponto fixo na calçada e eu vou seguindo e orando. Quando a gente está dirigindo o carro, melhor ainda. Você pode dirigir o carro e orar e falar com o Senhor, como se Ele estivesse assentado ao seu lado. Se você nunca experimentou falar com Deus de uma maneira mais relacional, procure fazer isso em 2026, em nome de Jesus. Sem jargões, sem expressões religiosas, como você é, com o seu tom de voz. Eu iniciei o ministério aqui no ano de 1998, na cidade de Conselheiro Pena, e a nossa denominação tem reuniões conciliares, que são chamadas de presbitérios. E a primeira reunião que eu participei foi no mês de janeiro, na cidade de Mendes Pimentel, que fica, acho que a 86 quilômetros daqui de Valadares. Eu não conhecia ninguém, fui para lá, participei com eles da reunião, só conhecia o pastor da igreja que estava me levando em Conselheiro Pena e o presbítero que estava lá, que a gente tinha conversado quando eu fui lá em Conselheiro. Aí tinham vários pastores, vários presbíteros. O pastor disse assim: Fábio, você vai voltar para Conselheiro Pena com o seu Valdir, porque daqui eu já estou saindo em férias. Ele já tinha me falado sobre isso. Aí o senhor Valdir veio, o pastor já falou com você? Já, não sai tantas horas. Falei, estou pronto. Aí ele falou, vai com a gente o fulano, fulano e o fulano. Entramos no carro e saímos de Mendes Pimentel. Quando ele pegou a estrada, o senhor Valdir Scher era e é presbítero em Conselheiro Pena até hoje. Quando ele pegou a estrada, eu falei assim, senhor Valdir, vamos orar? Aí ele deu seta. Quando ele deu seta, eu falei, não, senhor Valdir, segue dirigindo, eu vou orar e o senhor segue dirigindo. Aí ele falou, tá bom. Eu comecei a orar, mas eu estava assim, muito empolgado, muito feliz. Tinha acabado de passar pela formatura em dezembro, tinha acabado de passar por todos os exames conciliares em dezembro, tinha acabado de ser ordenado no dia 21 de dezembro, tinha acabado de ser recebido numa igreja em janeiro, então eu estava assim, muito feliz. Aí eu conversei demais. Comecei assim, Senhor, quero te agradecer com os meus irmãos por esse mês de janeiro que iniciou na nossa história. Eu particularmente tenho tanto motivo para agradecer. Abençoa a nossa viagem até Conselheiro Pena. Aí eu esqueci da viagem e comecei a conversar. Ou eu orei uns 70 quilômetros. Eu sei disso, é porque quando eu acabei a oração, passou pouco tempo, a gente chegou no trevo aqui. Olhando depois, 86 quilômetros de lá aqui. Aí eu lembro que quando eu terminei a oração, que eu falei amém, aí meio que eu falei assim, nossa, que eu orei demais, né? Aí o senhor Valdir dirigindo o carro, já um senhor naquela época, hoje mais senhor ainda, ele falou assim, pastor, toda vez que eu estou dirigindo o carro, quando eu vou viajar, que eu vou orar, ou eu paro o carro para orar, ou eu oro antes de ligar e sair. Eu falei assim, então o senhor ora pouco. O senhor viu como é que dá para orar mais? Aí ele riu e falou assim, da próxima vez eu vou fazer isso. Para que parar o carro, né, pastor? Eu falei, para que parar o carro? Eu orei muito, né, senhor Valdir? Acho que eu demorei. Não, pastor, foi bom. Tá, eu tenho me controlado, porque uma vez em Conselheiro Pena, num culto de domingo à noite, eu comecei a orar e eu orei 50 minutos no culto à noite de domingo. Aí você também tem que saber liberar os ambientes, separar os ambientes e os momentos, né? Eu tenho melhorado. Uma vez aqui na igreja presbiteriana Betânia, do bairro Cir, a igreja estava sem a cerâmica, ela estava no cimento grosso. Eu encerrei a mensagem, o sermão, e falei, vamos ajoelhar e vamos orar. Aí caiu aquela unção dos 50 minutos lá de Conselheiro Pena. Aí a gente chorou, se levantou, olhei para o relógio e falei, meu Deus, eu tenho que me controlar. Aí quando terminou, o pastor da igreja, era o meu concunhado, o pastor antes, a gente indo embora, e falou assim, Fábio, aqui, deixa para você orar mais longo na sua casa. Aí eu falei, demorei, né? Ele falou, demorei. Aí na hora que chegou em casa, ele voltou ao assunto e falou assim, Fábio, tinha hora que eu já estava assim, tinha hora que eu já estava assim, e tinha hora que eu já estava ficando com raiva de você. Eu falei, tá bom, eu vou me comportar. Tá, tem os ambientes, e eu melhorei muito, pelo menos eu acho.
Mas tente conversar com o Senhor, tente falar, converse com Ele acerca da pessoa com quem você queria se casar. Ao invés de você ficar escrevendo o bilhete com as características da pessoa que você queria se casar, e entregar-se para Deus de uma maneira informal, converse com Ele. É muito diferente uma conversa entre duas pessoas, uma que tem um bilhete de coisas, eu gostaria que você fizesse isso e entregue e vai embora, do que a pessoa que senta e conversa, eu queria conversar com o senhor sobre quem eu quero casar, eu queria casar com um marido que fosse, e converse, há muito poder na oração, e um dos maiores poderes que a oração tem, é melhorar você. A oração, ela melhora o seu coração. Ela melhora as suas palavras. Ela melhora os seus pensamentos de uma maneira muito sutil. Você não vê que você está melhorando. O seu temperamento começa a ser controlado, a sua história começa a ser transformada. É muito poderoso. Então, esse é o rumo da nossa meditação hoje. 1 Tessalonicenses 5,17. O que diz lá? Tudo bem que é uma conversa da Bíblia com quem já está orando. Então vamos crer que todos nós aqui já estávamos orando. Amém? Aí você prossegue e não para nunca mais. Antes da gente prosseguir nos textos ali e ler apenas essa história. E tem muito poder da oração também que você não tem a menor ideia. Certa vez, assim como eu tenho a honra de vir aqui várias vezes, pelo carinho e a amizade com o pastor Rimac, tem algumas outras igrejas que você também faz isso. Uma igreja de um amigo, uma igreja presbiteriana, eu vou lá muitas vezes. A primeira vez que eu fui, ele que já está nessa igreja há alguns anos, foi a primeira vez que eu fui em sua casa. Ele estava morando em uma casa que tinha uma piscina ali na área externa da sua casa. E logo no segundo dia que eu estava lá, fomos para a piscina, somente nós dois, e a gente estava ali conversando. Aí de repente eu perguntei para ele, falei assim: quem mora nessa casa aqui da frente da sua casa? Fiquei impressionado, fulano, é o quarteirão inteiro. E eu depois até passei com o carro lá quando eu fui no supermercado para conferir, mas é o quarteirão inteiro. Quem que mora num quarteirão inteiro? Fábio, são uma das famílias mais ricas aqui da cidade, eles têm isso, tem aquilo outro. Eu falei assim: tem alguma presença evangélica aí na casa? Ele falou: não, eles têm outra crença, têm outra fé. Eu falei: então ora por esse povo, conhecer Jesus, se envolver com Cristo. Aí ele meio que sorriu, eu falei assim: é para orar mesmo, fique em pé e vamos orar agora. E ficamos em pé na piscina. Estávamos de bermuda, ninguém viu aquela cena que eu estou te contando aqui. Aí ficamos em pé, eu olhei para ele, estende a mão para casa. Aí estendemos a mão, uma cena privada, porque tinha um muro enorme na nossa frente. Então nós dois dentro da casa dele, com a mão estendida para o muro, de frente para casa. E eu fiz a oração: Senhor, sopra a tua salvação aqui dentro, sopra o teu evangelho, alcance esse povo, que eles possam se dobrar diante do Senhor, que o evangelho do Senhor chegue neles. Fizemos a oração, amém. Continuamos a conversar. Como eu volto lá todo ano, voltei lá em um ano e tinha um culto de adolescentes no sábado. Quando foi na hora do culto, caiu uma chuva, entupiu a calha, caiu sobre o gesso, entrou no templo, cancelou o culto. Aí eu ministrei só no domingo. Como era feriado na segunda, eu ia voltar na terça. O Anderson, o amigo, disse: Fábio, aquele culto de adolescente é de sábado, podemos fazer hoje segunda à noite? Eu falei: pode, eu estou aqui mesmo. Fez o culto na segunda. Fomos lá, culto, cantamos, ministrei a palavra, oramos e foi embora. Passa os anos, vai eu pregar no acampamento de adolescentes. Quando terminou o culto da manhã, um adolescente de óculos fez o encerramento, líder como vocês são líderes junto com os seus líderes. Aí ele deu os recados: agora é o almoço, mais à tarde vai ter isso, vai ter aquilo. Quando terminou, ele saiu e disse assim: preciso conversar com você, pastor. Falei: vamos sentar aqui e conversar. Não, depois do almoço. Falei: não, agora. Pastor, meu nome é fulano, eu converti nessa igreja no ano tal. Eu falei: tem pouco tempo que você converteu, e você já é líder de adolescente. Não, eu queria te contar,
algo mais assim que envolve sua vida. Você lembra aquele ano tal, que tinha um culto de adolescente sábado, que foi cancelado por causa da chuva? Eu falei, lembro. Pois é, uma moça dessa igreja me convidou para vir naquele culto de sábado. Eu falei assim, eu não posso, porque tem aniversário, minha tia, aí eu não vim. Quando foi na segunda, ela ligou de novo e falou assim, vai ser hoje, porque choveu sábado. Aí eu falei, hoje eu posso. Pastor, eu fui para o culto. Pastor, os meus pais tinham acabado de separar, eu estava muito triste. Aí você ministrou uma pregação, e naquela hora que você pregava me dava uma vontade de ser crente, mas você terminou o sermão e não chamou a gente para ir lá na frente, para orar, para entregar a vida para Jesus. Você lembra disso? Eu falei assim, segue a história, segue. Aí você chamou o povo do louvor para cantar, e quem estava tocando violão era o seu filho. Aí o seu filho pegou o violão e disse assim, antes de cantar, tem gente aqui nessa noite que precisa entregar o coração para Cristo. Aí eu falei assim, que bom que o filho dele chamou. Aí eu fui lá para frente, vocês oraram por mim. Falei, e hoje você é membro dessa igreja, hoje você está liderando os adolescentes, que história linda. Ele falou, eu queria te compartilhar. Dei nele um abraço, fomos almoçar e foi embora. Quando chegou na casa do meu amigo, a gente lá conversando sobre o acampamento, eu contei essa história. Ele virou e falou assim, Fábio, ele é neto do dono daquela casa. Eu falei assim, não fala um negócio desse não, já pegou um já? Falei, logo o neto, esse rapaz, esse ano já vai fazer o 2º ano do seminário de teologia da nossa denominação. Veja que mistério tem na oração. Nós não pedimos isso, a gente só pediu para o evangelho chegar. Só que a Bíblia diz que o Senhor faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que ora. O que ora não está na Bíblia não, eu que falei. Em nós que vamos orar. Porque como esse poder vai operar em nós se não oramos? Que muita coisa aconteça nessa cidade através da vida e da oração de vocês nessa igreja, no nome de Jesus. Orando aqui de dentro, com as mãos estendidas em direção ao governador Valadares. Que aconteçam intervenções de Deus nessa cidade, em nome de Jesus, através de orações feitas nesse lugar. Aqui, vamos fazer esse propósito, esse ano a gente orar mais. Coloque isso no seu coração, esse ano eu vou orar mais. Eu vou orar mais. Pastor, o que significa orar mais? Orar mais. Aqui no templo, na sua casa, na sua escola, onde você estiver, você orar e orar. Deixa eu tentar passar aqui e a gente ir nessa seguinte aplicação. João capítulo 6, versículos de 9 a 11. E a gente vai aplicando isso desta maneira. João 6, de 9 a 11. Está aí um rapaz, Senhor, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita grama, muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, lê comigo o versículo, está lá impresso, lá, projetado. Lê comigo, vamos? Então Jesus tomou os pães. Vamos aplicar assim: não pare de orar. Em primeiro lugar, ainda que aquilo que você tem na mão seja pouco em relação àquilo que você precisa fazer, não pare de orar. Ainda que aquilo que você tem na mão seja pouco em relação àquilo que você precisa fazer, não pare de orar.
ainda que aquilo que você tem na mão seja pouco em relação àquilo que você precisa fazer. É um texto de entendimento muito simples, mesmo tendo um grande milagre aqui. Havia apenas 5 pães e 2 peixes. O número de homens, sem contar mulheres e crianças, era de 5.000. Então Jesus pede que os 12 discípulos organizem todo esse povo em grupos assentados naquele lugar, porque eles iam fazer uma refeição juntos. É muito difícil tentar imaginar a cara dos presbíteros, a cara dos discípulos obedecendo Jesus e pedindo para todo mundo sentar. Eu imagino que eles não avisaram para ninguém que ia ter um lanche. Eu imagino as pessoas perguntando: sentar por quê? Isso é coisa da minha cabeça. Eu não imagino nenhum dos discípulos dizendo assim: senta porque nós vamos lanchar. Eu não consigo imaginar. Eu só consigo imaginar eles assim: senta porque ele pediu para sentar todo mundo agora. E eu imagino a cabeça de alguns, como de Pedro, tipo assim: como assim sentar para comer? Porque eles sabiam por que Jesus pediu para sentar, a conversa estava lá, tem só 5 pães, tem 2 peixes, nem se tivesse 300 denários dá para comer todo mundo, e Jesus segue e fala assim: pede para sentar todo mundo. Certamente o Senhor Jesus deu um comando para que também viessem com o cesto nas mãos. Aí eles apareceram com 12 cestos, os cestos eram bem fechados, alguns tinham tampa, outros não tinham, feito com espécie de palha, com alças do lado. Normalmente os cestos eram utilizados para a pesca, para colocar os peixes. Aí eles vêm com os cestos, aí está lá aquela cena, o André encontrou um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, e o rapazinho topou, devia ser um adolescente, topou dar os 5 pãozinhos dele e os 2 peixes, para Jesus distribuir para todo mundo. Uma cena que eu acho que nem The Chosen consegue fazer com fidelidade o que estava rolando ali. Isso não está na Bíblia, mas eu imagino, e alguns estudiosos também, eram 12 cestos, os 12 estavam vazios, tinham 2 peixes. O Senhor Jesus possivelmente, depois de orar e dar graças, ele orou, mesmo que aquilo que você tem na mão seja pouco em relação àquilo que você precisa fazer, e ele orou e deu graças. Tendo dado graças, ele possivelmente pegou um peixe e colocou em um cesto, possivelmente pegou o outro peixe e colocou em outro cesto. Haviam mais 10 cestos e tinham 5 pães. Os pães eram discões arredondados, parecendo uma pizza, só que mais gorda. O recheio do pão era o próprio pão, não tão gordona. Eles acreditam que possivelmente Jesus pegou os 5 discões e partiu no meio, e assim ele ficou com metades em número de 10, e possivelmente colocou uma metade em cada um dos outros 10 cestos. Olhou para os discípulos e disseram: distribui. Imagina, tendo tampa ou não. Eu fico imaginando eu lá. Era perigoso eu falar assim: distribui o Senhor. A multidão sentada e distribui. Tudo bem que a cena do The Chosen ficou bem bacana também. Eu imagino ele saindo, eu imagino Pedro levantando assim, até alto para ninguém ver. Dá licença, dá licença, dá licença. Aí eu imagino ele colocando assim: pode servir. E nem olhando, coisa da minha cabeça, do meu filme, e nem olhando. E vendo a multidão chegando, e quando ele olha, o cesto estava transbordando de peixe. Se ele levou de peixe ou de pão, se ele estava levando pão. Aí quando ele viu que todo mundo serviu, daí falou assim: chega que tem mais gente para eu servir, chega. Pegou aquele cesto pesado e talvez gritou alguém: João, Tadeu. E todo mundo se olhando e dizendo:
E o Senhor Jesus nos ensina a orar. Regra geral, quando você orar, você vai conseguir agradecer. Dificilmente quem ora murmura. Dificilmente quem ora reclama. Quem reclama não ora. Pelo menos não ora acerca daquele assunto que ele está reclamando. Se você pegar qualquer assunto e começar a orar em cima dele, você não consegue murmurar mais. As suas palavras começam a falar sobre transformação, restauração, mudança, multiplicação, milagre. Leva isso para 2026 em nome de Jesus. Seja com relação à sua escola, seja com relação aos seus pais, seja com relação ao seu país, seja com relação ao seu corpo, seja com relação à sua habilidade ou dom. Joga a oração sobre isso. Mesmo que seja pouco, vai acontecer um milagre. Um milagre. Então a mensagem do primeiro domingo do Senhor, da sua palavra ao nosso coração, foi de 1 Tessalonicenses 5,17. O que está escrito lá? Aí como é que ficou o tema da mensagem? Não pare de orar, ainda que aquilo que você tem na mão seja pouco, em relação àquilo que você precisa. Você com pouco em suas mãos e com oração em seus lábios, você vai realizar compras inexplicáveis. Inexplicáveis para a matemática do seu salário. É tipo 5 pães e 2 peixes, sabe como? Um segundo texto para a gente ler e aplicar dessa maneira o assunto oração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Agora vamos ler um do Antigo Testamento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. A partir do versículo 41, diz assim: Então o profeta Elias foi se encontrar com o rei Acabe e disse assim a ele: Rei Acabe, pode subir, comer e beber, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Então o rei Acabe subiu para comer e a beber, porém o profeta Elias subiu até o mais alto, o cume, o cimo do Monte Carmelo, e encurvado para a terra, ele meteu o rosto entre os joelhos. Então o profeta Elias disse ao moço que estava com ele: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou, voltou e disse: Não há nada. Então Elias disse: Volta. Ele foi e voltou e disse: Não há nada. Então Elias disse: Vai lá outra vez. Ele foi e voltou e disse: Não há nada. E assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que apareceu se levantando lá do mar uma nuvem, mas ela era pequena. Ela era do tamanho da palma da mão de um homem. Então disse o profeta Elias: Sobe, corre e diga ao rei Acabe para ele já subir no carro e descer depressa, para que a chuva não lhe pegue pelo caminho. Como assim, Elias? É uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E que ruído de chuva é esse que você diz que está ouvindo? Se o céu estava completamente azul já há 3 anos e 6 meses, como está escrito em Tiago no capítulo 5, por 3 anos e 6 meses que não chove. O que você está ouvindo e o que você está vendo diferente do que está acontecendo? Não pare de orar, ainda que não tenha nada em sua mão. Esse texto ele diminui um pouco mais as perspectivas, as possibilidades. Lá atrás era pouco no texto que lemos, aqui não é nada, não há nada. É a frase do rapaz: Elias, não há nada. Quando ele está
curvado, dobrado e com a cabeça entre os joelhos, ele está orando por chuva, para que venha chuva. Aí ele pede, o rapaz vai lá e olha se está vindo uma nuvem. O rapaz foi, não tem nada. Só que Elias já tinha falado para o rei Acabe, já se ouve o ruído de abundante chuva. Quando o Senhor te levar para uma dimensão de oração e você não sair de lá, você vai ouvir e ver o que ninguém está ouvindo e vendo. E você vai continuar orando, cheio da esperança que o próprio Deus vai alimentar dentro do seu coração. Você e eu precisamos da oração para que prossigamos, para que não desistamos, para que não venhamos pessimizar o futuro ou o presente. Mas não é uma questão de autoajuda, e nem uma questão de positivismo. É porque você vai entrar numa dimensão de relacionamento com Deus, e é como se o Senhor começasse a te contar Ele mesmo o que Ele vai fazer. Pessoas vão confundir você com, ela é tão otimista, e alguns vão dizer assim, coitada dela. Se passando os anos, sua história vai demonstrar que não era um otimismo, era uma oração, era uma busca, era uma intercessão. Então vem a chuva caiu, a chuva veio outra vez sobre a terra. O que nós temos em nossa mão com relação às nossas expectativas, para que sejamos otimistas, com relação à escola onde a gente estuda, com relação à corporação militar onde a gente trabalha, com relação ao ambiente de universidade onde a gente estuda? De repente a gente olha e a gente não tem nada na mão. Aí a Bíblia diz, não pare de orar, ainda que você não tenha nada em sua mão. A chuva virá em nome de Jesus, a transformação, a mudança. Eu oro assim desde os tempos de Conselheiro Pena, uma cidade bem pequenina, tinha 18, 19 mil habitantes em 1998, hoje eu dei uma olhadinha no Google, parece que são 22 mil habitantes. Então eu orava lá em 98, eu orava lá em 99, como se eu nunca fosse sair de lá. Não passava pela minha cabeça sair de lá, eu não pedia para o Senhor me tirar de lá, eu não queria e não projetava a minha saída. Eu orava por aquele lugar, por coisas que não existiam naquele lugar, não apenas na minha mão, mas no lugar. Orando, pedindo, Senhor, abençoa esse lugar, abençoa as escolas desse lugar, traz escolas para esse lugar, abençoa esse lugar, traz médicos para esse lugar, abençoa esse lugar, traz hospital novo para esse lugar, abençoa esse lugar. E essa oração me fazia ser um morador que amava aquele lugar. Essa oração me fazia ser um cidadão que gostava de estar naquele lugar. É impressionante como pessoas conseguem não gostar de lugares maravilhosos. E é impressionante como pessoas conseguem gostar de lugares sem nenhuma beleza. A oração vai fazer isso. A oração vai colocar isso em mim e em você. Não pare de orar. A chuva virá em nome de Jesus. Lá atrás, né, eu vi uma canção lá atrás mesmo, era 2002, 2003. Nossa equipe de louvor me mostrou uma música, Faz Chover, Abre as Janelas do Céu. Aí eles falaram, a gente quer cantar só o coro aqui. Eu falei, não, pode cantar. Então eles cantavam os louvores que a gente conhecia, era do Michael W. Smith. Aí eles colocaram no meio só o coro.
Aí a gente cantava os louvores, os meninos chamam isso de um medley, um pupuri. Aí ficou tão bonito, eles cantavam os louvores que a gente já cantava e no meio entrava com o coro. Faz chover, abre as janelas do céu, faz chover. Aí só cantava isso. Falei, gente, vamos cantar a música toda. Aí eu falei assim, traz a música toda para a gente traduzir e cantar. Não que eu soubesse inglês, mas para eles traduzirem. Aí eles demoraram a trazer, aí eu mesmo inventei uma parte. Aí dei para eles. Pastor, onde é que o senhor pegou essa versão? Eu falei, lá em casa. Aí eles foram cantar, não, mas não é assim que está no original, não. Eu falei, mas esse é o nosso. Aí a letra que eu coloquei foi daqui. A primeira frase, se eu me lembrar, 2002, 2003, era assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, a chuva já vem para quem crê. Traz, ó Deus, a tua nuvem, o calor desse chão nos consome, faz teu jardim florescer. Aí eu falei, agora canta o coro. Faz chover. Aí ficaram cantando essa música lá na 9ª igreja, lá de trás. A chuva virá, irmão, em nome de Jesus. Você só precisa continuar orando, porque se você parar de orar, a sua fé será prejudicada. Normalmente quem ora é mais crédulo, não é otimista. A palavra bíblica é crédulo. E normalmente quem ora pouco, ele é mais incrédulo. A palavra não é pessimismo, é numa conversa de igreja. Pessimismo é lá fora, o povo que não tem Bíblia, o povo que não tem Deus. A conversa aqui dentro é crédulo e incrédulo. Que o Senhor esse ano te faça ser mais crédulo, amém? Credo, pastor? É isso mesmo, crédulo. Você e eu, em nome de Jesus. Vamos ler mais um texto e vamos encerrar. João capítulo 11, para a gente orar junto. Quando o pastor fala vamos encerrar, é mais uns 10 minutos, hein? Versículo 21. Disse, porém, Marta ao Senhor Jesus. João 11, 21. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Versículo 39. Então Jesus ordenou, tirai a pedra. Marta de novo. Estava orando pouco, hein, Marta? Marta de novo, irmã do morto, disse, Senhor, não vamos tirar a pedra, já cheira mal, já é de 4 dias. Respondeu Jesus, Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, fez uma oração. Pai, graças te dou porque me ouves, porque sempre me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, falou bem alto, Lázaro, vem para fora. Tem pregador que fala assim, se tivesse mais morto ali dentro, e Jesus só falasse vem para fora, ia sair uns 30. Como ele queria ressuscitar só o Lázaro, ele deixou bem claro, é o Lázaro. Porque se fosse assim uma sepultura depois da pedra, que tivesse uns 30, ele falasse assim, vem para fora, ia sair uns 30. Porque tudo que o Senhor Jesus fala acontece. Aí ele deixou bem claro, é o Lázaro. Aí saiu o Lázaro. Dá para você imaginar essa cena? Corpo todo enrolado em faixas. Não era caixões, não era sepultamento com terra e buraco. Era enrolado, levado na maquinha e colocado lá em cima sobre as pedras. Você deixava o corpo enroladinho lá. Imagina, Jesus não entrou e falou da porta, Lázaro, vem para fora. A cena foi essa aqui.
Se você está achando que não foi, chegar no céu, você pergunta. A cena foi essa aqui, ó, todo enrolado em faixas, e o povo viu isso aqui na porta da caverna. Seguido de um som mais ou menos assim. Não estou exagerando. Ou você acha que ele se desenrolou lá? Não é isso que o texto diz. Quando ele saiu, o que Jesus falou? Desatai-o, vai lá, tira as faixas. Como se falasse assim, não, vai morrer asfixiado de novo. Aí eles foram correndo e tiraram. Lázaro. Você acredita que lá na igreja presbiteriana da Penha, onde eu estou, uma mãe me chamou na porta e levou o livrinho de história. Ela falou, eu estava contando a história para o meu filho. A Nauca foi contar a história do Lázaro. Ele falou assim, o pastor Fabinho. Eu falei assim, nossa, será que é porque eu estava morto? Qual que é a ligação? Aí ela falou, deixa eu te mostrar. Gente, aí a cena é do pessoal tirando a faixa, o desenzinho. E o Lázaro, você acredita que parece comigo? Do livrinho, eu tirei a foto. Eu falei, deixa eu mostrar para a Janaína. Aí eu tirei a foto, falei assim, Jana, parece comigo? Ela falou assim, parece mesmo, até alto, magro, igual você, olha, olha. Comentários da minha esposa, que tem 27 anos, que tenta me engordar, mas não conseguiu. Não pare de orar. E a gente encerra assim. Como é que foi o texto? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai. O tema como é que ficou? Não pare, ainda que aquilo que você tem na mão seja pouco em relação àquilo que você precisa fazer. Segundo lugar, ainda que você não tenha nada na sua mão. Em terceiro lugar, não pare de orar, ainda que pareça ser tarde demais. Ouça isso. Não pare de orar. Você que entrou em 2026 desanimado com os pedidos de oração seu aí, que você orou e não respondeu, principalmente pedidos de oração seu com relação a pessoas, que fala sério, tem uns que dá vontade de desanimar mesmo. A gente ora, parece que o miserável está piorando, aí você vem para a igreja e o Senhor diz para você assim, não pare de orar. Não pare de orar, ainda que pareça ser tarde demais. É a cena do texto. A irmã disse, é tarde demais. Jesus parou de orar? Tira a pedra. Essa pedra pode ser muito bem colocada como incredulidade, né? Incredulidade é como uma pedra que quer fazer você parar de oração, parar com a sua oração. E hoje no culto, Jesus falou assim, tira a pedra aí, tira a pedra aí. Tira a pedra aí. Continue orando. São vários assuntos da vida que podem parecer ser tardes demais. Grande parte dele é relacionado com enfermidades e doenças incuráveis, mas também assuntos que têm a ver com planos e desejos seus, sonhos seus, que em vários momentos parece que é tarde demais. Situações de relacionamento com filho mais velho, com filha mais nova, ou o próprio casamento, que parece que agora ficou tarde demais. Aí você abre a Bíblia, o que ela fala? Não pare de orar. Aquilo que estava morto pode ser ressuscitado a qualquer momento. No nome de Jesus. Porque é isso que você está pedindo na sua oração, como eu também nas orações que eu faço. Vamos encerrar orando? Eu acho que cabe bem a gente fazer uma oração assim hoje, ó, primeiro domingo do ano. Vamos fazer assim. Calma que eu vou dizer o que nós vamos fazer com os outros. Nós vamos ficar em pé, e você que a sua família está aqui de manhã, junta com ela lá para a gente orar junto. Vai lá. Estou deixando vocês saírem daqui da frente agora. Vai lá e fica perto da sua família e junta lá para orar. Depois a gente volta para o banco. Pode ficar no corredor com a sua família, se ela for numerosa, para a gente fazer uma oração aí, dar as mãos e orar juntos. Se você tiver muita gente da sua casa, fica aí para a gente orar.
Vai lá e fica perto da sua família, seu primo, sua tia, seu pai, sua mãe, sua noiva, sua esposa. Se ficar perto da sua noiva, tem que marcar o casamento. Sua esposa, ficou aí pertinho, a gente vai orar junto. Espera só um pouquinho. Eu vou pedir permissão à minha família para eles ficarem ali entre eles e eu vou me desfalcar um pouco ali. Quem está aqui de manhã e você está aqui sozinho, não tem ninguém da sua família biológica, levanta a mão assim. Vem cá e vamos fazer um familhão aqui na frente, nós aqui, ó. Vem cá. Vem cá, nós vamos virar tudo parente agora, vem. Se você quiser, claro. Se quiser, você que está sozinho, você não tem ninguém aqui hoje. Aí, vem cá, vamos fazer um familhão aqui. Nossa família vai ser a maior de todas, hein? Toma. Aí, ó, você passou de sozinha para, ó, os 300, olha aí que tanto de gente, ó. Olha como a nossa família se parece, olha como a gente é a cara um do outro, olha só. Olha como nós somos igualzinhos, olha. Isso, pronto. Aqui, 3 minutinhos, tá bom, para a gente orar. Você vai orar pelo que agora? Pela sua família, amém? Eu quero orar pelas eleições. Não pode. Eu quero orar pelo pastor Rimac. Agora não, ele vai orar por ele ali com a pastora Georgia. Você vai orar por quem agora? Sua família. Vai focar aí a família, combinado? Em 3 minutinhos. Nós vamos orar como? Se puder fazer um círculo, faz. Se não puder, abraça. E antes de orar, só dá uma passadinha assim, com uma palavra, pedido de oração da nossa casa. De repente você vai se surpreender com um pedido de oração de alguém aí da sua casa que vai fazer. Faz o pedido, eu queria que orasse por isso. Escola, trabalho, viagem, dinheiro, saúde, tá bom? Aí depois vocês escolhem um para orar. Pode ser? Pastor, quem que a gente vai escolher? Quem tiver com a cara boa aí. Quem tiver com a cara melhor, você fala, pela cara é você. Os outros que tiver meio para baixo, deixa só ouvindo a oração, combinado? Senão a oração vai ser muito fraquinha. Pega uma cara boa. Então vamos lá, primeiro pergunta e depois vamos orar, que eu vou orar com eles aqui. E aí, gente, orar com vocês aqui.
Amém. Senhor, recebe a nossa oração, o que nós te apresentamos com relação às nossas famílias. Que a mão do Senhor se estenda sobre todos nós nesse lugar, para a tua glória. Ó querido Deus, transforma-nos, melhora-nos e enche-nos do teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.